Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Na questão 696 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos condutores da humanidade, aos espíritos, qual seria o efeito sobre a humanidade a abolição do casamento? E os espíritos respondem que seria uma regressão à vida dos animais. E logo adiante, Allan Kardec, em um esclarecimento bastante longo, ele vai dizer ali que o casamento constitui o primeiro ato de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade e a fraternidade. Estamos vivendo tempos bastante difíceis, né? Em todos os sentidos. Então parece-nos que a maneira não mais fácil, mas menos difícil de nós passarmos bem pelas provações terrenas é procurar entender um pouco melhor todo esse processo do ir e vir, como se chega, por que se chega, o que devemos fazer quando chegamos aqui. Então, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que é onde Allan Kardec vai nos trazer todos os esclarecimentos sobre o que nós somos, de onde viemos, para onde deveremos ir. Ali, começamos por ali o nosso estudo de hoje, porque a questão 696 não está nessa segunda parte, está lá na terceira, quando vai falar sobre as leis morais, lá na lei de reprodução, que é o terceiro capítulo. Mas nessa segunda parte, Allan Kardec vai nos dizer, em 6 capítulos dos 11 que contém a segunda parte do Livro dos Espíritos, então em 6 capítulos ele vai nos falar sobre as nossas ocupações e missões, que até agora, há poucos dias ainda fizemos um estudo sobre isso no nosso grupo de estudo, porque na Casa Espírita se estuda sobre isso, sobre o que somos, quais os nossos compromissos, para a gente entendendo melhor e ao entendermos um pouco melhor, termos mais força para vencer as vicissitudes, as dificuldades da vida. Então, em 6 desses 11 capítulos da segunda parte, Allan Kardec vai nos falando sobre as nossas ocupações. Quais são as nossas ocupações? Bom, estando reencarnado, nós temos 3 ocupações. Quando desencarnado, também temos 3 ocupações. Isso simplificando a coisa, né? Então vamos começar como desencarnados, que já estivemos muitas vezes lá. Aliás, a nossa origem é lá, e a nossa morada real é lá, não é aqui. Mas temos um apego tão grande por isso aqui, né? Eu também tenho. Mesmo com toda a idade que eu tenho dessa estada aqui, eu não estou com pressa de voltar para lá. Embora já tenha ouvido e lido que lá é melhor que aqui, pois é, então por que eu não quero ir? Porque eu não tenho tanta certeza se para mim vai ser melhor lá do que aqui. Então eu vou ficando por aqui, que embora não seja uma maravilha, mas não está tão ruim assim, e aqui eu estou conseguindo administrar mais ou menos as coisas. Mas quando lá, a nossa função é viver lá, ter atividades lá, que é o que nos falam as obras psicografadas. Nós temos, através da psicografia de Chico Xavier, são mais de 400 obras. Quando ele desencarnou, eram 412, depois lançaram mais algumas que depois do desencarne dele. Através de Divaldo Pereira Franco e de outros inúmeros espíritos reencarnados que têm o dom da psicografia, a mediunidade da psicografia, relatando para nós as atividades nossas quando do lado de lá. E estando lá,
Então essa parte de nós agindo lá está no capítulo 6 da segunda parte, onde diz assim, da vida espírita. Aliás, é o que vai dar fundamentação para a gente, né, para ter essas obras psicografadas dentro do movimento espírita. E nós estando lá, ou os espíritos que estão lá, porque nós estamos aqui agora, pelo menos os que nos enxergamos estamos aqui. Os que estão do lado de lá, que estiverem por aqui também, estão em outra dimensão. Então esses que estão na outra dimensão, eles estão vivendo lá, tendo atividades lá, fazendo coisas boas, os bons, aprendendo os necessitados de aprendizagem, que aliás somos todos nós. Mesmo os bons que estão ensinando também estão aprendendo. E tem aqueles que não são bons, tendo atividades não boas. E fazendo atividades lá, agem aqui. Ela está lá no capítulo 9, que o título é Interferência dos Espíritos no Mundo Corporal. Que é de onde vem uma questão muito usada por nós, já até sabida de cor, né? Tanto a pergunta quanto a resposta, né? Se influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, ou em nossas vidas, né? E os espíritos vão responder que muito mais do que a gente já imagina, de a miúde, são eles, os espíritos, que nos conduzem. Então, os que estão na dimensão espiritual agem aqui. É lógico que os bons agem para o nosso bem, para o nosso melhoramento, para a nossa compreensão melhor das coisas, e os não bons vão agir de maneira contrária. Então, estando lá, a gente age lá, estando lá, a gente age aqui, e estando lá, a gente vem para cá na reencarnação. São essas três atividades que nós temos, as três ocupações. E aqui também. Então essa vinda para cá está no capítulo 7. Eu preciso citar os capítulos, até porque é interessante a gente dar uma estudada em todo o livro dos Espíritos. Eu estou citando algumas coisinhas, pouquíssimas coisinhas, mas as ideias principais da segunda parte. E nós agindo aqui, estamos agindo aqui, né? Não preciso dizer o que a gente faz aqui. Agimos, fazemos coisas, às vezes alguma coisa errada, mas já fazendo muito mais coisa certa do que errada. Estando aqui, nós vamos agir lá, que é a emancipação parcial da alma, que nos diz Allan Kardec, no capítulo 8 dessa segunda parte. E estando aqui, a gente desencarna e vai para lá. São as três ocupações que nós temos quando aqui. Então esse processo de ir e vir é fundamental no nosso desenvolvimento espiritual. É por isso que a gente reencarna, que é para acelerar a nossa caminhada evolutiva. Então, para que se vai para a escola? Para aprender mais coisa e desenvolver melhor a ideia. É o que a gente faz na reencarnação. Nas reencarnações também nós fizemos escolhas muito infelizes, então a gente está vindo nas reencarnações, além de desenvolver os conhecimentos e progredir com mais rapidez, nós trazemos compromissos de ajustes pelos desajustes causados. Então nós estamos aí nessa vida. E como é que se vem para cá? Qual a finalidade do casamento? Porque não é só a situação da procriação, não. Isso os animais fazem e não casam. Aliás, tem alguns animais até que casam. E o casal fica para sempre. Eu não sei citar aqui quais são eles, mas entre as aves é mais comum. O casal se junta e fica para todo o sempre. Nós ficamos até que alguém aguenta o outro, aí depois a gente dá uma guinada e vai adiante. Às vezes a gente... Mas enfim. Então a finalidade do casamento não é só a procriação. Porque por procriação não precisa ter casamento. Então, como diz Kardec, é um dos primeiros atos, constitui um dos primeiros atos de progresso. Por quê? Porque nós vamos unir duas criaturas, que pelo menos devem caminhar juntas, e cuidar daqueles que chegarem através deles. Serão dois a cuidar daquele que chega, porque nós, quando aqui chegamos na reencarnação, a gente não se desenvolve tão rápido como no reino animal, né? Embora tenha alguns animais que levam um tempinho maior também, mas a maioria é pouco tempo, o filhote já está se virando por si mesmo.
Nós aqui a gente vai longe, aliás, tem uns que vão muito longe, não sai da casa do pai e da mãe nunca. Também se está bom lá, tudo organizadinho, lá tudo favorável, isso aí por quê? Mas nós precisamos de muitos anos aqui de desenvolvimento. Imagina se fosse só procriação lá como era antigamente e ficaria só a mulher para cuidar dos filhos. Então a finalidade é essa, além de aproximar as criaturas, desenvolver a fraternidade, a solidariedade, desenvolver o amor das criaturas, também os casamentos servem para ajustes. Podemos observar também que normalmente entre os casais tem um que tem o coração mais apaziguado do que o outro. Eu não vou dizer aqui que quase sempre a mulher, que elas já se acham bastante nessa área aí, e com razão, eu não vou dizer então por isso, mas quase sempre é assim. Embora, vez que outra, pode acontecer o contrário. Como é que se dá essa vinda para cá? Na Gênesis, no capítulo 11, lá do item 15 até o 21 por aí, tem a explicação de como é que se dá a fecundação no útero feminino. Como é que se dá como é que vence um determinado espermatozoide, vence a corrida para ser ele que chega no óvulo feminino, e não é o primeiro que chega lá, um deles vai ter a possibilidade de penetrar aquela membrana que tem o óvulo feminino, mas não quer dizer que seja o primeiro. A ciência convencional até hoje não consegue explicar, mas é uma imantação do espírito que está reencarnando, ele que vai imantar um dos espermatozoides, que tem as características que ele precisa para as provações terrenas, para os compromissos que ele traz. Então, cada um dos espermatozoides, são milhões, cada um vai ter uma característica que o outro não tem. Então, o espírito reencarnante é que vai imantar aquele que é o mais apropriado para ele, espírito, transitar aqui. E aquele que vai vencer a corrida. Pois é, mas o espírito não faz isso sozinho. É uma equipe espiritual, que daí vamos nos socorrer do livro Missionários da Luz, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Esse livro, para quem não sabe, é trazido da dimensão espiritual pelo espírito André Luiz. E André Luiz está fazendo aprendizagens na dimensão espiritual e aproveita as aprendizagens que ele faz, transmite para o Chico Xavier, que é o psicografa. Então as lições dadas a André Luiz, ele aproveita e manda para nós também. Ele começa com o livro Nosso Lar, que é muito conhecido, depois Os Mensageiros, depois esse Missionários da Luz, depois Obreiros da Vida Eterna, e assim vai. São 16 livros, 16 obras trazidas por ele. Então ali André Luiz está assistindo uma preparação ou programação reencarnatória de um espírito. Lógico, através de um casal que aqui está, que é o seu Adelino e a dona Raquel. E esse espírito reencarnante, o Segismundo, ele tinha ou teve um atrito muito sério do seu Adelino na reencarnação anterior. E Segismundo assassina o seu Adelino em reencarnação anterior. Então ele vem, além de desenvolver as suas habilidades como espírito em caminho progressivo, ele vem para ajustar-se o seu Adelino, que tem um verdadeiro pavor da aproximação deles, porque é um trabalho tão extraordinário que a equipe espiritual desenvolve para a reencarnação da grande maioria de nós. Não é de todos que funciona, não é para todos que funciona assim. Outros não dão tanto trabalho, outros dão trabalho muito maior. Isso está explicado lá nesse capítulo 13 desse livro. Então eles começam, quando o seu Adelino está dormindo, em desdobramento, eles começam a aproximar o seu Adelino daquele ser espiritual. Mas antes disso,
O seu Adelino já tinha uns pesadelos, que já era essa aproximação, só que o seu Adelino ele não estava sabendo de nada. Ele se encontrava com esse espírito na dimensão espiritual e tinha uns pesadelos e voltava desesperado para o corpo. Porque ele tinha um medo, tinha um pavor desse espírito. E esse espírito que causou o mal, lógico que não tinha. Porque tem um ditado que diz assim, ó, quem bate esquece, quem apanha não, né? Então ele tinha umas vibrações muito ruins quando aproximava desse espírito e tinha medo. Então foi um trabalho muito grande para os espíritos convencerem seu Adelino a aceitar esse espírito como filho, que ele, seu Adelino, já tinha aceitado antes de reencarnar. Então na preparação reencarnatória dele, ele tinha aceitado a tarefa, mas quando ele mergulhou aqui, já mudou bastante coisa. É um trabalho belíssimo, é uma equipe grande, não diz o número, mas então tem Alexandre, o instrutor de André Luiz, que vai fazer parte desse trabalho. Tem mais Herculano, que vai ser um espírito benfeitor desse reencarnante até os 7 anos dele, vai ficar junto com ele até os 7 anos de idade aqui no corpo. E mais uma equipe que organiza a reencarnação. Quantos são, não sabemos. Mas tudo espírito de uma desenvoltura muito maior que as nossas. Então são muitas entidades trabalhando em favor de uma reencarnação. Então lá pelas tantas o seu Adelino aceita. Então, e nesses desdobramentos André Luiz percebe que Dona Raquel é um espírito muito mais evoluído que o seu Adelino, pela luminosidade dela quando o desdobramento. E ele tinha uma certa opacidade, porque ele mantinha ainda um ódio com esse espírito, que tinha sido assassinado. Então, são várias lições que tem ali, e uma delas é essa, que o seu Adelino, quando perdoa esse agressor dele, vai aceitá-lo como filho, cai como que cascas dele, que aquele ódio fazia com que ele tivesse um manto nele. E ele era um espírito mais evoluído que aparecia, mas pelo sentimento de ódio que ele tinha por esse espírito agressor, ele se apresentava como um espírito bastante atrasado. No momento que ele perdoa, ele se liberta daquilo e se mostra ali como um espírito nobre que era. Então, um trabalho muito belo, assim, que o André Luiz vai apresentando para nós entendendo como é que se dá esse processo todo. Esse trabalho todo que a misericórdia divina desenvolve em favor de cada um de nós. Então essa instituição casamento, é lógico que aqui não estamos falando de casamento civil ou religioso, nós estamos falando de união de seres. E lógico que as leis civis, né, ou seja, a pátria em que habitemos, essas leis civis é importante que sejam seguidas, mas os espíritos não estão se referindo a isso. Estão se referindo sobre as leis divinas, que são todas amorosas e trabalham em função do nosso desenvolvimento. E o casamento é uma grande oportunidade de nós nos desenvolvermos, tanto no sentido de progredirmos moralmente através dos aprendizados e das mudanças do interno nosso que nós vamos trabalhando, porque se quiser manter um casamento, tem que desenvolver uma tal de paciência, já ouviram falar nisso? Principalmente elas, né? Porque haja paciência para aturar alguns de nós. Mas se elas conseguirem aturar quando desencarnarem, daí vão direto para o céu, e nós vamos ficar um pouco mais abaixo dos patamares ali, mais complicados um pouco, até ter oportunidade também de desenvolver essas habilidades de... Porque uma das grandes virtudes que a gente deve desenvolver é a paciência, que não é a única. Mas quando desenvolvemos uma virtude, as outras se desenvolvem juntos, porque quando estamos lidando com o nosso interior, não tem como a gente focar num ponto só. Nós estamos trabalhando o nosso espírito como sentimento, que é a grande dificuldade nossa. Isso que eu estou falando sobre essas lições que a gente tem nessas obras, isso até é fácil da gente acessar. A gente pega um livro lá, ou pega emprestado, ou compra e vai ler e toma conhecimento dessas informações. Isso é com o intelecto. Então não é tão difícil. Então nós vemos que nós, no movimento espírita, a sociedade como um todo, mas vamos falar nós como movimento espírita,
A nossa problemática não é tanto assim de intelectualização, não. Nós estamos relativamente informados a respeito de espiritualidade. Aliás, né, muitos de nós, a maioria de nós, ouvimos ou falamos nisso há muitos anos. Pode ser que alguém esteja chegando por primeira vez ou há pouco tempo não tenha ouvido falar tanto. Mas não é tão difícil da gente entender isso. Intelectualizar-se. Que, aliás, é o que Allan Kardec faz na estrutura que ele monta do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, desde a introdução até o capítulo 4, é falando só para a intelectualização, informação. Porque tem que saber primeiro. A gente tem que estar informado para depois se interessar em se modificar. Então a nossa grande necessidade é essa modificação que a gente chama de sentimento. Então Allan Kardec vai falar sobre esse sentimento do capítulo 5 até o 10, nos estruturando intelectualmente, sentimentalmente, e depois ele parte para as nossas ações com a sociedade, né? O amo ao próximo como a ti mesmo, no capítulo 11, e aí vai, nós já estamos lá no 22, falando sobre a instituição casamento, que é uma das grandes obras divinas em favor das criaturas humanas. Porque nós, diferente dos animais, nós estamos desenvolvendo a parte moral. É óbvio que a intelectual a gente também continua sempre desenvolvendo. Mas a nossa problemática com esse nosso mundo aqui não é intelectual. Quantas vezes a gente já ouviu que nós, espíritos habitantes desse mundo, já temos inteligência suficiente para habitar nos mundos mais evoluídos? Temos inteligência para isso. Mas estamos presos nesse mundo de provas e expiações, que é um mundo onde a maldade ainda é superior ao bem. Estamos aqui por quê? Não é por falta de intelectualização. É por falta desse tal de sentimento, que é o dentro da gente, é o que sai da gente. O que tem saído de nós em termos de pensamento, de sensações, de atos? Sai o quê? Só coisa boa? Na maioria das vezes é, mas de vez em quando não. Mas mesmo que não saia isso que não é bom, quem de nós que de vez em quando não tem umas vontadezinhas assim de dizer poucas e boas, ou de fazer certas coisas, sei lá. Será que é só eu que tenho isso? Acho que não, né? Quantas vezes já ouvimos, já falamos também sobre a recomendação de Allan Kardec, um esforço para vencer a má inclinação. É disso. A gente vê certas coisas, receber certas coisas, e vem aquele furor, a gente consegue se segurar, né? É exatamente isso que a gente tem que fazer. Porque se nós recebemos algo que a gente acha ofensivo, agressivo e revida, nós estamos realimentando coisas. E o que é alimentado ou realimentado continua vivo. O que não é alimentado morre. Por isso que Kardec recomenda um esforço para vencer a má inclinação. Porque se eu escuto alguma coisa, ou recebo algo, sei lá, algo ruim, que a tendência é de revidar, se eu consigo segurar, eu não estou realimentando. A minha tendência é de dizer coisa, de agredir, não é bom. Então, se a gente consegue segurar hoje, segura na próxima, segura de novo, coisa meio ali, a gente consegue segurar lá pelas tantas, já não precisamos fazer tanta força para segurar a mesma coisa, porque a coisa vai cansando, não foi realimentada. Então, uma possibilidade extraordinária que a gente tem de trabalhar isso é dentro do casamento. Eu fico até meio constrangido de falar isso, né? Porque eu também sou casado, minha mulher está aqui ouvindo ainda. Mas acho que isso ela não vai ouvir. Porque falar é fácil, né, gente?
difícil é nós transitarmos dentro das propostas divinas. Quantas vezes precisaremos vir juntos os mesmos pares? Repetindo. Que algumas devem estar pensando assim, Deus me livre. Pois é. Deus vai livrar. Aliás, é o que mais a divindade faz, é nos livrar. Não é nos livrar assim de graça. Aliás, Ele está nos livrando, dando a oportunidade de estar junto mais uma vez. Porque a misericórdia divina é dar a oportunidade, não é apagar coisas que a gente fez. Os males que a gente provocou ou provoca, eles não são apagados. Eles são anulados. Por quem? Por nós, não por Deus. Quem foi que provocou? Foi Deus? Não, fui eu. Então, se fui eu que provoquei, eu que tenho que anular a coisa. Como é que se anula um mal feito? Através do bem feito. Então, se vamos fazendo mal, se a gente não resolver agora nessa, vai ter que voltar para resolver. Ai, Jesus, será que é assim? Não, para mim até seria ótimo, mas eu não sei se o outro lado vai concordar tanto assim, gostar tanto da proposta. Mas é lei divina, não é invenção minha nem de nenhum de nós. Quando nós viemos na reencarnação, ou quando fazemos essa preparação, nessa lição que André Luiz Espírito nos traz, nesse capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que estamos usando aqui para nos instruir, que esse casal, só Adelina e a Dona Raquel, na preparação reencarnatória deles, eles já sabiam que iam se encontrar aqui. Porque dá para perceber-se ali que seu Adelino precisa mais de um espírito como Dona Raquel do que ela dele. Até isso a misericórdia divina proporciona. Se eu sou uma criatura muito endurecida ainda, e a gente aqui vai passar por provas, não tem como fugir, o mundo é de provas ou expiações, então por provas todos passamos. Por expiações, alguns ou muitos, mas por provas, todos. Então, se eu sou uma criatura meio endurecida, eu preciso ter alguém que me ajude nessa situação. Aí a gente vem aqui e encontra alguém que já estava pré-determinado. Pois é, mas às vezes a gente antecipa a coisa. Será que a gente vai se reencontrar exatamente com quem a gente veio com compromisso de se ajustar aqui? Na maioria dos casos, sim. Às vezes, não. Mas não nos preocupemos. Porque se eu vim com a necessidade de encontrar alguém com vibrações melhores do que as minhas, eu vou acabar, mesmo que não seja aquela pessoa que estava determinada lá, que a gente assumiu um compromisso, eu vou, porque a lei de atração, eu vou acabar então associando-me com a outra pessoa com vibrações muito parecidas. Nós precisamos de características de pessoas para nos ajudar ou para nos provar. Então não adianta fugir, gente. Às vezes a gente vê pessoas que descasaram, o Breno até que faz muito bem essa parte de família, né? Capítulo 14 do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, e esse 22, esse assunto para o Breno, da área da família e outras pessoas. Então o Breno fala muito sobre isso, sobre esses casamentos comprometidos, casamentos de reconciliação, casamentos provacionais, que segundo os estudos do Breno, a maioria de nós temos casamentos provacionais. Não quer dizer que sejamos inimigos, mas provacionais no sentido que vamos encontrar bastante provas que um sozinho não teria condições, ou seria muito difícil de passar. Aí a misericórdia divina nos coloca juntos. Então o Breno cita até algumas pessoas, até eu conheci dele que já descasou e recasou por 5 vezes.
também, não sei se o Breno fez essa análise, mas o que a gente vê por aí quando alguém separa, seja por escolha sua ou de outra pessoa, acaba casando com a pessoa com característica parecida. Porque a nossa necessidade são características de pessoas. Tem alguns de nós que precisam de uma determinada pessoa, ou para se ajustar ou para ser ajudado por ela, mas a grande maioria precisamos evoluir. Então, se eu vim para ter acesso a alguém que seja, eu não gosto de dizer isso, porque daí vai criar mais asinha ainda, mas se eu vim por necessidade de casar com uma santa e aquela santa eu não encontrei com alguma coisa, eu vou casar com outra. Se bem que santa também ainda estamos, não vamos exagerar, né? Mas o importante é que entendamos que nós temos necessidade de tipos de experiências. E se uma experiência não está muito agradável, a gente tem que fazer esforço para torná-la agradável e não fugir. Mas aqueles que, por um motivo ou outro, seja motivo seu ou não continuam na mesma experiência, calma. No Livro dos Espíritos, lá na questão 940, vai falar lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda esse assunto também. Porque nós sabemos que às vezes a convivência é difícil. Antigamente, não sei se ainda se diz isso, né? Até que a morte vos separe. Aí se matam, a morte separou um, matou o outro, não aguentava viver junto. Claro que eu estou exagerando também de falar nisso. Claro que não era isso que queriam dizer lá, que até a morte vos separa. É óbvio que não. Mas é uma coisa que hoje em dia não dá. Aliás, naquela época também não dava. Só que eu não vou entrar nesse assunto aí, mas era uma pressão muito maior do machismo sobre o feminismo, então eu tinha que aguentar ali até que a morte separe mesmo. Daí de velhice ou de doença, alguma coisa assim. Mas essa questão 940 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer, uma resposta relativamente longa, que Deus não constrange ninguém a viver com quem não dá certo. Então, o nosso compromisso, quando associado a alguém, é fazer a nossa parte para que dê certo, mas pode ser que não dê certo. A problemática é se a gente for o agente de não ter dado certo. Aí ficamos comprometidos para ajustar aquilo algum dia. Se a parte de alguém foi feita e a outra parte não fez a sua parte, quem fez a sua parte se liberou. Daí não precisa voltar junto? Pode ser até que volte. Mas daí vai esse que fez a sua parte, por compaixão, por alguma coisa assim, vai oferecer-se para uma próxima reencarnação vir junto para ajudar aquele outro a se acertar. É por isso que às vezes se vê situações, hoje em dia, né, não se fala tanto nisso, mas há mais tempo, e eu sou de mais tempo, né? Há mais tempo se faziam umas análises assim meio cruéis até, né, com casais, que uma santa suportando aquela coisa lá. E a santa estava lá, não estava se queixando da vida dela. É um espírito que veio comprometido para suportar a coisa lá, que algumas vão chamar de traste, eu acho uma injustiça isso. Mas enfim, algumas chamam. Criaturas mais embrutecidas, que precisam de alguém que tenha uma paciência já desenvolvida e outras reencarnações. Então, como eu falei logo no início, nós vamos observar que quando duas pessoas se associam, é normal nós observarmos que uma delas, a gente sente que é mais evoluída nesse sentido de paciência, de abnegação, de cuidados. E a outra não tão assim. A gente vê às vezes na família da gente, eu não gosto muito de analisar isso com relação a mim, porque eu não gosto muito da resposta que eu vejo, mas a gente vê até dentro
Vou falar um pouquinho da vida dos outros, que é melhor do que falar da gente, né? É melhor? Não é melhor não, mas vamos fazer de conta que é. A gente observa na sociedade. Imagina se é duas criaturas amorosas que vêm junto, ótimo, é uma maravilha se vê também. É sempre vem junto assim, que é para receber um espírito mais complicado, assim, tudo funciona a favor da nossa evolução. Tudo. Na natureza. A misericórdia divina está sempre presente em tudo. Então, quando eu vim nessa reencarnação, tudo foi programado para que eu fizesse o melhor aproveitamento dentro das possibilidades, lógico. Não ia esperar uma criatura como eu, com um aproveitamento igual a um Chico Xavier, também nem com alguém mais bruto ainda. Vai ser esperado dentro da minha possibilidade. É igual na escola, gente. Quando nós botamos os nossos filhos na escola, quando a gente vai para a escola, a gente não exige nem da gente, nem dos filhos, além daquilo que a escola vai dando a possibilidade dele. Não botamos lá numa escola que ele não tem condições de seguir, não adianta. Nós viemos nesse processo encarnatório da mesma maneira. Então já é organizado lá. Aí eu tento imaginar o que os espíritos diziam quando eu estava analisando a mim, né? Eles deviam olhar assim, olha, eu vou ter que rodear de criaturas que têm um coração mais ou menos amolecido, porque senão vai dar tragédia. E tem alguns lugares que dá tragédia, como comigo não, mas é tudo funcionando a nosso favor. Quando nós observamos as lições que tem nessas obras, que a gente cita seguido, e esse capítulo 13 desse livro Missionários da Luz, que eu citei uma delas, nós vamos observar a preocupação de espíritos de evolução muito mais extraordinária do que a nossa. A preocupação deles organizando tudo para dar certinho. Não sei se alguma obra traz o resultado da reencarnação desse espírito que está sendo abordado ali, o Segismundo. Não sei se... Mas tudo foi organizado para dar certo para ele. Será que deu certo? E se não deu certo, quem foi que falhou? A programação divina não falha. Se alguém falhou, foi ele, o espírito reencarnante. Então, quando as coisas saem de uma maneira assim que nós imaginamos que não está funcionando a nosso favor, a gente tem que parar e dar uma analisada. Seja dentro do casamento, seja dentro da vida de uma maneira geral, dentro da sociedade, dentro das nossas atividades operacionais, o que está acontecendo que as coisas não estão funcionando a meu favor? Porque tudo deve funcionar a favor da gente. Mas o que quer dizer isso a favor da gente? A favor do nosso melhoramento, da nossa transformação. Será que algum de nós, assim, que já tem uma idade relativamente avançada, sei lá, 50, 60, 70 anos, se a gente for se analisar, a gente vai dizer assim, eu sou igualzinho eu era quando eu tinha 30 anos, quem tem 60, por exemplo. Será que vai dizer isso? Ou será que alguém de fora vai dizer assim, continua a mesma coisa de há 30 anos atrás? São 30 anos perdidos, a criatura não se transformou nada em 30 anos. Precisa de quê? Porque a gente vem para acelerar a nossa transformação moral, acelerar o nosso progresso. Para isso que a gente vem. Se a gente não está agindo dentro das propostas divinas, a gente não está fazendo isso. Então, alguma providência tem que ser tomada. A gente tem que fazer um bom aproveitamento escolar. Quando o filho da gente, ou a filha, não vai bem na escola, como é que a gente faz? Deixa de lado, ano que vem repete. Será que é assim que a gente age? A gente vai tomar uma providência. A divindade toma uma providência. Às vezes, se é relacionamentos que está atrapalhando aos dois, eles podem, inclusive, provocar um afastamento. Se estou se prejudicando, por que ficar junto? Como está lá na questão 940 do Livro dos Espíritos. Deus não constrange ninguém a viver junto, mas se os dois
estão juntos ali, nenhum faz um movimento de se afastar, estão os dois se prejudicando, vai ser tomada alguma providência com afastamento. Mas não vamos nos escorar nisso, né? Vamos começar a nos observar um pouco melhor, ver como é que nós estamos transitando aqueles que temos a nossa parceria de caminhada dentro de um casamento, ou a parceria de caminhada em outras posições da sociedade. Como é que está sendo a nossa participação? Porque o tema aqui é o casamento, é a convivência de duas pessoas, mas nós podemos expandir isso um pouco. Nós precisamos ter uma visão mais ampliada das coisas, melhorar a nossa compreensão de quais os objetivos da vinda até aqui. Todo o trabalho que a espiritualidade benfeitora executa para a reencarnação nossa tem que ser bem aproveitado. Quando Jesus veio há 2000 anos, ele veio para trazer um avanço dentro da compreensão que nós, criaturas, tínhamos até então. Está sempre funcionando assim a humanidade. Nós tivemos uma mudança bastante grande com as informações que Moisés trouxe, daquela maneira que deu naquela época. Depois tivemos profetas, filósofos, inúmeras criaturas, não só os que aparecem lá na Bíblia, lógico que não, em todas as partes do mundo. E depois veio Jesus. Veio Jesus, que pegou aquela parte conhecida nossa e depois veio para o Ocidente, trazido por Paulo de Tarso, que levou para Roma os preceitos das propostas de Jesus. Mas no Oriente vieram muitas criaturas, a história fala de Buda, Lao Tse, Krishna, tantos outros, trazendo a mesma proposta. E hoje nós temos, pelo menos no Ocidente, que já chegou também no Oriente, muito devagar, mas está chegando, essa terceira proposta de modificação nossa. É uma nova proposta, não desfazendo nada que chegou até agora, mas para ampliar a nossa compreensão. Porque quanto mais a gente entender, mais força a gente vai ter para vencer as coisas. A proposta de Jesus, conheceis a verdade, ela vai promover uma libertação de ti. Então nós precisamos buscar mais e mais compreender melhor o que a gente é, qual a finalidade, não da gente no sentido, daí tem que ser íntima, né? Qual é a finalidade de eu estar aqui nesse mundo? Não aqui agora, mas também pode ser aqui agora. Qual é a finalidade? Eu estarei cumprindo com os objetivos da minha reencarnação? Cada um de nós, será que está cumprindo com os objetivos da reencarnação? Oh, mas eu não sei qual é os objetivos da reencarnação para mim. O objetivo é igual para todos. É nós nos melhorarmos, nos transformarmos para melhor intimamente. Esse é o compromisso de todos. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, que os pequenos gestos do dia a dia, das propostas que a vida nos apresenta, nos sirva para nós ir melhorando o nosso estado de alma, nossa compreensão, entender melhor os nossos companheiros de caminhada, que alguns têm uma compreensão muito maior do que a nossa sobre as coisas, outros menores. Então nós vamos nos ajudando uns aos outros. Os que têm a compreensão maior do que a minha devem me ajudar e ao mesmo tempo eu devo colaborar com aqueles que têm a compreensão menor. É assim que a humanidade evolui. E por isso que essas junções, essas uniões, essas parcerias devem ser melhor valorizadas por nós. Não desfeita por qualquer coisa. Não, eu acho que não está dando certo, eu vou partir para outra. Partir para outra, tem certeza que vai ser melhor? Tem certeza? Se vai ser melhor agora, será que para o futuro vai ser melhor? Pensamos nisso. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.